Olá, criadores de riquezas! Você sabia que a sua rotina causa impactos gigantescos na sua vida? Podendo ser eles bons e também ruins. Por isso, a importância de se manter uma rotina poderosa e prazerosa. E eu vou compartilhar com você a minha rotina e compartilhar também o que eu faço quando eu me sinto desanimada. Primeira coisa, eu não começo o meu dia sem antes a minha oração, que é a minha conversa com Deus, o meu momento mais íntimo, onde eu agradeço pelo que eu tenho, agradeço pelo que eu quero ter, que eu estou trabalhando para isso. E é o meu momento de intimidade com Deus, onde eu mostro, onde eu falo, onde eu tenho a minha conexão da minha vulnerabilidade, das minhas dificuldades e como eu preciso da força, da sabedoria para poder lidar com alguns temas ou com a minha rotina, com a vida em si. Então, a primeira coisa que eu faço é oração. Segundo, é uma meditação. E aí tudo depende também da rotina do dia, mas eu separo, por exemplo, de 15 a 20 minutos para eu poder meditar, que é o exercício da respiração, que são frases de empoderamento, para eu trabalhar a minha mente, para eu treinar a minha mente como eu quero agir, para que eu possa sentir também essas palavras positivas, essas afirmações positivas, para que eu tenha um dia muito mais produtivo. Tenho a minha rotina aqui em casa, eu tenho um bebê, né, o Heitor de 4 anos, então eu tenho a minha responsabilidade com o Heitor, de preparar ele, levar para o colégio, então essa é a minha tarefa principal de mãe, tá? Então faz parte da minha rotina sim. E também incluo a minha atividade física. Durante o último ano foi um ano desafiador, porque o meu pai, ele teve o diagnóstico de uma doença grave, um câncer. Então toda a família se readaptou para cuidar dele, com os cuidados de tratamento, idas ao hospital e assim por diante. E por que eu trouxe esse tema aqui? Porque quando isso acontece com a família, muda-se a rotina. Não tem como dizer que não. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha a rotina da oração e da meditação, se o meu pai me ligasse, por exemplo, passando mal ou precisando de alguma coisa urgente, qual que é a tendência? É você pular essa etapa e ir para aquela prioridade no momento. Então, em muitos dias, isso também acontecia. Então eu tenho a prática de atividade física uma vez por dia, checar a minha agenda, as minhas ligações para os clientes, questões operacionais que precisam ser resolvidas, reuniões que às vezes tem alguma modificação, o cliente teve algum imprevisto. Então, como que eu lido com isso, que é algo que não estava programado, não estava na minha organização e acontece um imprevisto também externo que eu não consigo mudar? Como que eu lido com isso? Toda aquela preparação da meditação, da oração, da respiração, tudo isso ajuda nesses momentos também, de você parar, respirar, entender qual foi o impacto e como você pode solucionar aquela situação de uma forma mais rápida e prática. Geralmente entrar em contato com outro cliente que gostaria de ter aquele horário, já reservar uma próxima data para aquele cliente, já para que essa programação ela fique de forma organizada, tá? A maioria dos clientes que eu atendo, muitos têm a necessidade do atendimento no período da noite, porque são muitas famílias. Então eu tenho essa rotina também à noite. E aí eu procuro o quê? Fazer uma combinação de atenção ao meu filho, atenção ao meu esposo plena, de, por exemplo, 30 minutos ou 1 hora, o que for necessário naquele horário no final do dia, para que eu possa também me dedicar à minha reunião, atender bem os meus clientes e finalizar o dia com a sensação de dever cumprido. Isso é muito importante. Ao finalizar o dia, você fazer uma retrospectiva das atividades que você se propôs a executar, quais delas você executou, como você se sente e o que você não executou, como você pode fazer para executar isso quanto antes.
ou qual grau de importância ela tem no seu dia a dia. Por que eu digo isso? Existe uma grande tendência de nós realizarmos muitas atividades. Muitas vezes nós dedicamos somente às atividades obrigatórias, às atividades essenciais, e não dedicamos parte do nosso tempo, da nossa rotina para nós mesmos, que é de repente se permitir 15 minutos após o almoço, se desconectar, ler 2 páginas de um livro, por exemplo, ou fazer um exercício mesmo que seja na sala de casa por 30 minutos, ligar para um amigo, ligar para um familiar, enviar uma mensagem. Então, o quanto eu estou incluindo na minha rotina atividades prazerosas? E quando eu digo essa questão do se conectar com um amigo, uma pessoa que não falava há muito tempo, eu tenho essa prática. Então, geralmente, às sextas-feiras, eu ligo para um amigo ou mando uma mensagem para poder conversar, saber como está, matar um pouquinho da saudade, entender como está aquele momento. Então, isso é de praxe. E eu sou uma pessoa que eu amo fazer amizades. Eu amo me conectar com outras pessoas, ouvir outras histórias de vida, de superação. Isso para mim é algo que me move. Então eu gosto de sempre conhecer outras pessoas, pessoas novas. E os meus amigos sabem disso. Então eu me esforço para incluir essas atividades na minha rotina, porque isso me faz muito bem. Isso me faz me sentir energizada, estar com pessoas, dentro das possibilidades, agora com todos os cuidados, mas alguns eventos, algumas atividades estão voltando aos poucos. Então, reflita. Quais são as prioridades ou as atividades que você gostaria de incluir na sua rotina e você não tem isso hoje? E o que falta para você colocar essa prioridade? A minha ideia é muito mais compartilhar com vocês para que vocês possam refletir o que vocês querem fazer e há muito tempo vocês não colocam isso em prática. Eu espero que ter compartilhado um pouquinho da minha rotina com vocês tenha feito sentido, que tenha ajudado vocês a refletirem sobre algo que vocês possam incluir na rotina ou que vocês podem excluir da rotina, porque esse é um exercício também muito importante. Às vezes nós colocamos muitas atividades na rotina do dia a dia e não conseguimos cumprir isso, e isso causa uma ansiedade, causa um nervoso, causa uma frustração. Então, tão importante as atividades que nós queremos incluir na nossa rotina, também são muito importantes as atividades que a gente precisa retirar da nossa rotina também, para que o nosso dia seja mais leve e que nós conseguimos nos dedicar muito mais ao que é prioridade. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, assim como fez para eu, Fernanda, e agradecer por vocês depositarem a confiança de vocês em acompanhar comigo o vídeo, me acompanhar até o final. E se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e acompanhar um pouco da minha rotina lá no Instagram. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.